Preparação SAEB 2021. Vamos lá então, estudante. Hoje nós vamos falar de um tópico, de um assunto importante, que é o princípio fundamental da contagem. Se você não domina ainda, vem comigo, tá bom? Vamos estudar isso. Olha, eu preparei então a primeira parte para a gente entender o que significa esse título aí, princípio fundamental da contagem. Vamos começar então? O princípio, pessoal, é o que serve de base a alguma coisa. Na verdade, é uma ideia, é uma direção, são as ideias iniciais de uma ciência ou de um conteúdo, ok? Então, vai ser essa ideia principal. Aí eu coloquei aqui para a gente associar, ó, a ideia, uma lâmpada, e uma estrada aqui, start, início, ok? Depois, nós temos o fundamental, ou seja, aquilo que serve de fundamento, de base, é o alicerce, é o baldrame. Olha aqui, coloquei mais uma imagem para a gente associar. Isso aqui, ó, se trata de pilares, né, de vigas, quer dizer, enfincadas aqui, ó, é o fundamento, para deixar bem resistente. Então, significa que esse estudo, o princípio fundamental, nada mais é do que esse alicerce. Todas as outras, os outros conceitos, estudos, vão estar em cima dele. Ele vai ser a base, tá? E contagem, porque nós vamos usar o ato de contar. Olha aí, ó, o adverbal contando, tá bom? Logo, o princípio fundamental da contagem, quando eu me referir a PFC, ok? PFC vai ser esse princípio, tá bom? Vai ser essa ideia de alicerce para os demais conceitos da análise combinatória, que são as permutações, os arranjos e combinações. Mas hoje é só o início, tá bom? É só o start, tá? Então, esse princípio fundamental, ele se baseia numa definição. E eu vou passar para vocês agora a definição passo a passo. Acompanhe comigo. Veja só. Se uma decisão, que vamos chamar de D1, pode ser tomada de per modus, ou seja, algum número, entendeu? Alguma maneira, uma quantidade de maneiras, uma quantidade de modos, qualquer que seja esta escolha que você vai fazer, a decisão D2, a próxima decisão, pode ser tomada de que modos? Então, o número de maneiras de se tomarem consecutivamente as decisões D1 e D2, olha como é que você vai ter. P vezes Q. O que é esse P? P é P modos da decisão 1 e Q modos da decisão 2. Aqui eu estou usando duas etapas, mas podem ter mais etapas, entendeu? Então, para cada etapa, você vai ter uma decisão. Está muito abstrato, mas nós vamos colocar isso já na prática, tá? Então, retorna o vídeo, faz as suas anotações, tá? Tenta explicar isso para você. Coloca aí na sua cabecinha o que é o princípio fundamental da contagem. Vai ser um produto, uma multiplicações de possibilidades, de maneiras, tá bom? Ok. Então, vamos para um exemplo aqui, para a gente entender. Eu trouxe, então, aqui uma árvore de possibilidades, porque nesse caso, nessa situação, nós queremos saber quais são as combinações possíveis aí, forma dessa pessoa estar se vestindo, né? Então, nós temos o quê? Você pular aqui, ó, você tem aí, na primeira decisão a ser feita para se vestir, né? Você tem duas opções, duas calças, calça da cor branca ou preto, certo? Bem, a próxima é a escolha da camisa. A próxima escolha da camisa, você tem três opções. Cuidado para você não confundir, né? Porque aqui a gente costuma fazer o seguinte, né? A gente pega aqui as etapas, aqui a primeira etapa nós temos duas opções, aqui a pessoa pensa que são 6, mas não são 6, são 3, tá bom? 3. Então, usando o princípio, você vai ter o quê? Duas maneiras para a primeira decisão a ser tomada e 3 maneiras para a segunda. Então, multiplicou, são 6 combinações possíveis, tá bom? 6 combinações. Essas combinações vão ser essa que eu vou riscar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo. Simples. Vamos continuar. Então, se você tivesse que escolher agora uma forma de se vestir, mas você vai escolher calça, camisa e chapéu. Então, a primeira decisão a ser tomada é referente à calça, são 2. Quanto às camisas, são 3, né? 3 maneiras. E quanto ao chapéu, são 4 maneiras. Então, coloca isso no princípio, no PFC, multiplica
né, dá 24, certo? Se você contar, vão ser 24 formas de se vestir. Bem, e se fosse um lanche? Então, você tem aqui uma decisão só tem um tipo lá de sanduíche, né? São 3 opções de suco e 2 opções de um doce, né? Então, você vai multiplicar aí, ó, 3 e 2. Esse 1 de um lanche, 3 de 3 copos aí, nessas cores aí, e 2, né? 2 doces. Então, se você multiplicar, dá um total de 6. Então, simples, de forma bem simples, é assim que se aplica o princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo. Agora, vamos resolver essa questão aqui, ó. Um pintor dispõe de 6 cores diferentes de tinta para pintar uma casa e precisa escolher uma cor. Para o interior, vai escolher uma cor para o interior e outra diferente para o exterior. Okay? Você viu que ele deu aqui uma restrição? Diferente. Sem fazer nenhuma mistura de tintas. De quantas maneiras diferentes essa casa pode ser pintada, usando-se apenas as 6 cores de tinta que ele possui. Então, vamos responder isso? Vamos lá. Coloquei a animação aqui na resolução. Vamos lembrar. Usando o PFC. A primeira decisão, a decisão D1. Como é que você pode escolher? Você pode escolher dentre as 6 cores disponíveis. 6 maneiras. Beleza. Agora vamos para a próxima etapa. A decisão D2. Cuidado. Viu que eu circulei aqui diferente? Se é diferente, as 6 maneiras não podem repetir. Então, se eu pintei aqui, por exemplo, de azul, aqui não vou poder mais pintar de azul. Logo, a decisão aqui vai diminuir uma, passando a ser 5. Pronto. Decisão 1 tomada. Decisão 2 tomada. Usa o princípio, que é o número de maneiras, né, o número de maneiras que você quer de se tornarem consecutivamente as decisões D1 e D2, você vai simplesmente fazer o que? A multiplicação de 6 vezes 5, igual a 30. Pessoal, tá a questãozinha aí de princípio fundamental da contagem, tá bom? Só mais uma vez, para ficar forte, tá bom? O princípio fundamental da contagem diz o seguinte, presta atenção. Se uma decisão D1 pode ser tomada de P modos, e qualquer que seja a escolha, a decisão D2 pode ser tomada de Q modos. Então, nesse caso aqui, a decisão D1 foi tomada de 6 maneiras, e a decisão D2 foi tomada de 5, porque houve uma restrição. Então, o número de maneiras de se tomarem consecutivamente, ou seja, uma e depois a outra, as decisões D1 e D2, vai ser o que? A multiplicação, né, dessa quantidade de maneiras. Beleza? Pessoal, espero ter ajudado aí. Valeu, bons estudos e até a próxima.